Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Com esse versículo 30 de Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos ou do Espírito Santo, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, veja bem, dentro desta palavra, na qual o Senhor, Ele nos concede nesse momento. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado a você que tem nos apoiado, nos auxiliado, partilhado, curtido, comentado, deixando like, joia, legal. Você que é inscrito e também que não é inscrito nesse canal aqui do YouTube, eu louvo a Deus pela sua vida de algum jeito, de alguma forma, de alguma maneira. Glória a Deus. Observem, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Glórias a Jesus. É saber de todos que Bíblia, grego, bíblos, coleção de pequenos livros. E todo livro da Bíblia é importante. Toda letra, toda palavra, toda frase, todas as pontuações. Glória a Deus. É de suma importância para as nossas vidas compreendermos aquilo que o Senhor tem falado e vem falando comigo e contigo por entre essas terras. E não é diferente em Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam. O que quer dizer esse versículo para comigo, para contigo? Para quem serve e que não serve ao Senhor. Qual é a finalidade do mesmo aqui para as nossas vidas? Observe, glória a Deus, enquanto realizamos algum feitio, alguma situação, sem ter conhecimento, sem haver um discernimento entre a mão direita e a esquerda, notoriamente sem saber se é certo ou se é errado. E quanto a isso, glória a Deus, o Senhor, Ele não pondera esse tempo, Ele não considera esse tempo, Ele não leva em conta o tempo que permanecemos na ignorância ou em ignorância. Agora detalhe, o problema é quando deixamos de ser ignorante, quando passamos a ter o conhecimento da situação de causa, do que está à nossa volta nos circunvalando. Uma vez que eu passo a conhecer, glória a Deus, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus me diz que não está certo, e eu continuo nessas atitudes, nessas práticas, mesmo sabendo que não é certo, não é correto diante dos olhos de Deus, aí sim pode haver perturbação para a minha vida, porque, glória a Deus, o Senhor me disse, alguém me ensinou por Deus, você me ensinou por Deus, e se eu permanecer, glória a Deus, aí é problema à vista, porque observe, mas Deus é o Senhor nosso Deus sim, Ele não leva em conta, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, quando você faz algo que não é conveniente, que não é adequado, que não convém, que não edifica, que não constrói, que não reconstrói, glória a Deus, e por ser ignorante, esse tempo Deus não leva em conta. Só que não termina aí o versículo, não termina aí. Ele anuncia agora a todos os homens, sem exceção, a todos os homens em todo lugar que se arrependam, Louvado seja o nome do Senhor. E para a pessoa se arrepender, você é conhecido
de todos. Primeira pessoa se entristece, causa enternecimento, fica triste, tristônio, cabisbaixo. Para ser provocado arrependimento é através de tristeza, e muita tristeza. Depois acompanhado de confissão, depois acompanhado de arrependimento e deixar aquilo que era descabível aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E quando o Senhor anuncia a todos os homens que eles se arrependam, temos que, assim então, estar no centro da vontade de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois que João foi entregue à prisão, você sabe disso. Veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e dei credibilidade ao evangelho da graça. Meu amado, se lembre disso para sempre. Papai não considera o tempo da ignorância do homem, mas papai deseja que todo homem, isso em todo lugar, venha então se arrepender. Aí você pode dizer: se arrepender de quê, do que e para quê? Glória a Deus. Observe, nós somos falhos, pecadores. Há uma diferença de pecador com Cristo e pecador sem Cristo. E a probabilidade mais de rendição, de transformação, de libertação, de salvação é para o pecador em Cristo. E a Bíblia mesmo disse isso: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe em Naum capítulo 1, versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado o Senhor não tem por inocente, não. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Olha o versículo de número 7 de Naum capítulo 1. Um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Glória a Deus, neotestamentário. Glória a Jesus. Observe o véu testamentário. Glória a Deus. O Senhor é bom. É Naum dizendo, no versículo 7 do capítulo 1. Deus é bom. Isso a gente não tem dúvida. Uma fortaleza no dia da angústia. Deus, além de ser bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E tem mais, Ele conhece quem confia nele. Então observe, traduzindo em miúdos, Deus é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, é. Mas observe, para os que confiam nele. Se está assim dito, então logo tem pessoas que não acreditam, não confiam nele. Logo então, como poderia Deus ser uma fortaleza no dia da angústia para uma pessoa que não dá credibilidade ao mesmo? Por isso que o Senhor diz aqui através do apóstolo, glória a Deus, e Pai e Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Os tempos da ignorância Ele não tem em conta, mas Ele está anunciando agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, sabe? E se faz necessário se arrepender. E Paulo disse isso também em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim então tempo de refrigério pela presença do Senhor. Meu amado, se faz necessário. Agora, coloque no teu coração: é necessário abandonar a vida pregressa, a vida errônea, a vida errada, sabe? É necessário largar, deixar, lançar por terra vícios ou qualquer perturbação junto ao perturbador e estar com Cristo, em Cristo e para Cristo. E se faz necessário o arrependimento. E o tempo da ignorância, você sabe que Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que você deixa de ser ignorante,
Aí Deus já vai levar em conta tudo que você realizará após deixar de ser ignorante. Após você deixar, sabe, de dizer que não sabia que era errado. Mas a partir do momento que o conhecimento chega a você, através da mídia, da rede social, de algumas plataformas digitais, do principal que é a Bíblia Sagrada, do profeta que é portador de boas novas, do missionário, da missionária que está ali para levar a ti Jesus Cristo Salvador. A partir desse momento, tu, eu, nós, vós, eles e elas, não seremos mais ignorantes. Pense bem, pense com carinho, pense cuidadosamente, não só de forma filosófica, saber os saberes, mas de forma prática ou praticista, praticar a palavra do eterno Deus. Foi o que Tiago disse no capítulo 1, versículo 22, e sede, pois, ouvintes, praticantes da palavra, e não se enganando com falsos discursos. Glória a Deus. É melhor ser ouvinte da palavra e não se enganar, sabe, com falsos discursos. 1 João capítulo 5, versículo 13, e esta é a caridade de Deus, e este é o amor de Deus, em que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para finalizar, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Só lembrando a você, e Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além, a todo ser humano, a todos os homens que se arrependam. Arrependimento é convertimento, é mudança de atitudes, de hábitos, de costumes, talvez de cultura. Arrependimento, glória a Deus, é uma pessoa que se permite o evangelho entrar, ficar, permanecer e trabalhar na vida dele. Arrependimento, glória a Deus, é deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Arrependimento se começa, como eu disse no início da fala, com tristeza, com confissão. Glória a Deus, com largar e abandonar, deixar os erros. Glória a Deus. E só para contar, possivelmente, para quem tem acesso à iluminação, como também, sei lá, uma rede de internet, glória a Deus, várias plataformas, Bíblia, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, glória a Deus. Então, é um pouco tanto que difícil você permanecer ignorante ou na ignorância. Porque hoje, uma palavra que eu não sei, que você não sabe, para quem tem acesso à rede social, é só você digitar ou até por voz. Ele vai lhe dizer ali o significado. Então, para se manter ignorante, aonde tem iluminação, aonde tem rede de internet, só permanece mesmo quem quer. Louvado seja Deus. Essa ignorância aí talvez seja para povo originário, não alcançado ainda, sabe? Glória a Deus. Que, por exemplo, digamos que a iluminação não chegou por lá ainda. E como também, quem sabe, se não chega iluminação, também não chega internet. Uma coisa assim, quando Deus tem algo específico na vida de alguém, independente de tudo isso, Ele chega lá. Mas tem pessoas que têm que chegar a Deus. Tem pessoas que têm que chegar a Deus.
Já tem outro percentual, eu não sei a porcentagem exata, mas a Bíblia descreve, por exemplo, Moisés, Abraão, Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo. Foi escolha do Senhor Deus incondicionalmente. Não dependia de condição de Abraão, de condição de Moisés, de condição de Paulo. Glória a Deus, chamada incondicional. Mas já tem chamada, já tem escolha do Senhor que é condicionada. Por quê? É alguém que tem que ir. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, até porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Pense nessa reflexão, guarde no seu coração e nos ajude aí a passar adiante a palavra do Pai. Só lembrando a você, Deus não leva em conta os tempos da ignorância de seu ninguém. Mas a partir do momento que a pessoa deixa de ser ignorante, aí sim, Deus pesa na balança e balança justa, aí Ele considera. Pense nisso. Deus abençoe, forte abraço, fica na paz.